Galera, vamos lá. Assistência técnica. Primeiro a gente tem que entender o que seria uma assistência técnica. Uma assistência técnica, a grosso modo, seria você ajudar o produtor a produzir. Ajudar a produzir. Quando eu falo produzir, não é simplesmente pegar na mão dele e falar todo passo a passo. Não. A assistência técnica nada mais é do que você ajudar o produtor em momentos específicos do seu plantio, do seu cultivo, do seu manejo em que ele tenha mais dificuldade, certo? Vai ter assistência técnica que você vai fazer o projeto do início ao fim, tudo bem? Eu, por exemplo, trabalho dessa forma, tá, pessoal? Hoje, trabalho assim, qualquer projeto que eu pego, eu só pego o projeto total, mas se já é com muito mais experiência, enfim, depois de muito tempo você pode trabalhar dessa forma, mas a maior parte das vezes não vai ser assim, e eu te aconselho a não começar assim, do início ao final. Eu te aconselho realmente pegar pontos bem estratégicos e eu vou te ensinar agora, vou te explicar como que você faz isso. Mas antes eu quero fazer uma analogia importante e quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar com vocês aqui agora. Por que as pessoas falam aí, poxa, o mercado está saturado, o nosso setor está saturado, não vale a pena prestar assistência técnica, prestar consultoria, tem muita gente fazendo, o que não é verdade. Eu não vejo o mercado como saturado. Eu vejo o mercado como muita gente fazendo a mesma coisa, e isso é muito diferente de estar saturado. E se você pensar que saturado é você ter muitos profissionais, olha, então todos os setores, se você falar assim, tem muito médico no Brasil? Tem um monte de médico, e cada vez precisa de mais médicos. Então não está saturado. Quer dizer que tem muito, mas não quer dizer que está saturado. Quer dizer que não tem espaço. Não tem mercado que resista à inovação. Então, não acredito nessa questão de que está saturado, e vocês vão entender bem. Agora, vocês mais do que ninguém, a maior parte de vocês, sabem muito bem que, imagina uma vaca, um boi, um bovino de forma geral. Vocês já pararam para pensar que o bovino, ele não escolhe por onde ele vai caminhar? O bovino, você está ali, ele não escolhe aonde que ele vai caminhar, onde que ele vai pisar. Você já sabia disso? O bovino, ele não... Deixa eu até... Vou até cancelar os comentários agora, para que eu preste atenção somente, vocês prestem atenção somente aqui. Depois eu vou liberar. Se você tiver alguma dúvida, vai guardando a sua dúvida aí, beleza? Que daqui a pouquinho eu abro de novo, ok? Mas vamos lá. Um bovino, ele não escolhe, fisiologicamente falando, o bovino ele não escolhe aonde ele quer pisar. Ele é muito diferente dos caninos, por exemplo. Os cachorros, eles de certa forma escolhem o caminho, eles são mais ágeis. Os gatos fazem isso. Os felinos, de forma geral, são muito mais espertos quanto a isso. Agora, os bovinos não, eles não escolhem onde ele quer pisar. Como assim, pessoal? Ele não escolhe, ele não sabe onde ele está pisando? Não é isso. Quem define aonde que o bovino vai pisar é o terreno. O terreno, ele define aonde que o bovino pisa. Então, a vaca ela vai por onde o terreno é mais viável para que ela caminhe. É assim que funciona assim, os bovinos. E possivelmente vocês já devem ter reparado isso. A vaca ela vai caminhar, ela vai passando ali onde o terreno é mais favorável para que ela pise. Então veja que ela não escolhe aonde ela quer pisar. É o terreno que define onde ela quer pisar. Mas, pessoal, por que você está falando de vaca, terreno, pasto? Porque veja bem, o que acontece hoje na maior parte dos profissionais? A gente vê principalmente para profissionais que querem prestar assistência técnica. Eles vão por onde o caminho é mostrado, e vão pelo caminho tradicional. A pessoa vai lá, faz um curso técnico, faz uma graduação, e ela vai entrar na empresa, e a empresa vai ditar onde que ela tem que caminhar, onde ela tem que pisar, o que ela tem que vender, e pronto. E ela fica limitada àquela ali. E eu acho isso um desperdício de energia, um desperdício de conhecimento, um desperdício de profissionalismo. Eu vou explicar por quê. Quer dizer que trabalhar numa loja não seja importante? Não é nada disso. Se eu fosse iniciar hoje, antes de prestar consultoria, e eu tivesse a oportunidade de trabalhar na loja, que presta assistência, que vende produtos, eu faria. Porque você acaba pegando muito, mas primeiro, muito contato com o mercado, você entende como que o produtor compra, o que ele compra, por que ele compra, o contato com o produtor. Então isso é muito importante. Agora, se você quer prestar assistência técnica para você, se quer abrir uma consultoria, ou quer trabalhar com alguns colegas, quer criar um modelo próprio de consultoria, eu não permaneceria na loja por muito tempo. Eu entraria para que eu pudesse pegar experiência, mas eu criaria meu próprio caminho. Eu não faria como as vacas, não faria como os bois. Eu não iria pelo mesmo caminho que o terreno me mostrasse. E aqui que entra a grande virada de chave. Nós temos a possibilidade, como profissionais liberais, de criar esse terreno.
E acredito que, não sei, não vou falar que é 100%, mas 99% de vocês que estiverem em um curso técnico ou dentro de uma graduação não ouviram isso. Não ouviram falar que vocês poderiam criar um próprio terreno, um próprio caminho a ser seguido como profissional liberal, como prestadores de serviço. O que vocês ouviram é trabalho na multinacional, preste concurso público, vai trabalhar na loja. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, mas esse não é o único caminho. Esse é o terreno que eles te dão, né? E uma analogia mais profunda, a gente sabe que as vacas, todas elas, todos os bois vão para o matadouro, né? Uma analogia até um pouco dinâmica, né? De a gente estar entendendo, mas infelizmente é verdade. Então você vai se tornar um profissional como qualquer outro. E existe uma forma, como assim existe uma forma? Existe uma forma de você criar o seu próprio caminho. E cara, existem muito caminho a ser traçado dentro do nosso setor para que você consiga trabalhar diretamente com o produtor rural. E é disso que eu vou falar. Vamos lá. Quando você vai começar a prestar assistência técnica, um ponto que você tem que levar em consideração é que você não vai prestar os serviços que você quer prestar. Como assim? Você estava na graduação, você estava no curso técnico, você gostou muito da cultura da pitaia, né? Você ouviu falar pitaia está no auge aí, né? Muita gente plantando pitaia. Você gostou muito, achou a fruta bacana, gostou da fisiologia, entendeu? Você fala, bom, eu vou agora começar a disponibilizar serviço para a cultura da pitaia, estou estudando tudo sobre pitaia. Você vai lá e começa a enfiar a cara a pitaia, faz pós-graduação e começa a se aprofundar em pitaia, e daqui a pouco você vai para o campo e vê que não tem ninguém plantando pitaia na sua região. E como que você vai prestar assistência técnica? Estou falando aqui da pitaia porque tem sempre muita gente agora perguntando, né, sobre essa cultura. E aí você começa a entender que a maior parte das pessoas, elas começam a tomar o caminho tradicional, mas o caminho tradicional não deve ser o caminho que você tem que seguir. Você tem que começar pelo caminho inverso. Como assim caminho inverso? Conhecer primeiro quais são os serviços que têm alta demanda na sua região ou na região que você quer trabalhar, para que você depois possa ofertar esse serviço. Então, não adianta você falar assim, poxa, eu estava ali na aula de fruticultura e, gostei muito da cultura da banana, achei interessante, aquele negócio maneiro, tipo de condução de família, tempo certo de fazer o corte do coração, a despistilagem, comecei a conhecer vários manejos diferentes, me apaixonei, achei massa, e é isso que eu quero trabalhar. Aí você vai ver que na sua região não tem quase ninguém plantando banana. Aí você pensa, me aprofundei à toa. Estou falando à toa no sentido de se você quiser prestar consultoria. Agora, se você quiser fazer o plantio, não, né? Se você for trabalhar para a cultura, super vale a pena você estudar muito. Na verdade, você tem que estudar muito. Então veja, as pessoas elas querem começar se aprofundando, se especializando, e na maior parte das vezes fazem isso para serviços, para produtos, para culturas, para produção animal que não tem demanda na sua região. Então a demanda é que dita o mercado. E aqui é a grande virada de chave. Não adianta você querer prestar um serviço onde o produtor ele não está apto a pagar por aquele serviço. Esse é um dos grandes erros, tá? Esse é o primeiro erro de todo. Daqui a pouco eu vou te ensinar, vou te explicar como que você faz para corrigir esse erro. O segundo erro são pessoas que querem chegar lá e terminei de fazer o curso, que vão juntar eu mais 2 colegas e vão abrir um consultório, um escritório de consultoria. Isso aqui é o que mais acontece. Eu tive vários colegas meus que fizeram isso. Uns sobreviveram e estão bem, e outros não conseguiram resistir ao mercado. O mercado é uma selva, né? E o que acontece? Esses caras vão lá, abrem lá o escritório e daqui a pouco eles não conseguem vender o seu serviço, por melhor que seja, né? Principalmente tive um colega meu que, o cara era muito bom, né? Eu nem sei o que ele está fazendo agora, na verdade. Mas eles abriram uma consultoria. Cara, por algum motivo esses caras não deram certo. E hoje eu consigo entender, né? Na época eu falava, por que esses caras não deram certo? Os caras são inteligentes demais, os caras são muito bons, por que esses caras não deram certo? E o que acontece é que eles não souberam vender o produto, ofertar o serviço deles da forma como você tem que fazer. E aí você pensa assim, mas eu não quero ser vendedor. Não importa. Se você vai disponibilizar um serviço, você vai vender. Então entende que venda é importante. Pode ser que você não vai vender água mineral, né? Mas você vai vender o seu serviço. Então você tem que aprender a vender o seu serviço. Você tem que saber a forma como vender esse serviço. Então aqui a gente já começa a entender que o caminho que a gente tem que seguir não é o caminho tradicional. O caminho tradicional ele vai falar assim, olha, sai aqui da faculdade, vai lá para o seu escritório de consultoria, vai, enfim. Não é um projeto que funciona dessa forma, tá? Não é um projeto. Eu vou explicar para vocês como que vocês criam o MVP.
né, que a sigla em inglês significaria mínimo produto viável, que o produto que eu estou falando aqui é o seu trabalho, tá? O serviço que você vai prestar. Daniel, o que você faria hoje? Como que você começaria? A primeira coisa, antes de me especializar, não me especializaria no início. A primeira coisa seria fazer uma série de visitas aos produtores da minha região. É muito importante que você entenda, poxa, você quer ficar na sua região? Essa é a região que você quer trabalhar? Tá? Essa daqui é a região que você quer prestar seu serviço, quer prestar sua consultoria, quer trabalhar? Essa aqui é a região? Ótimo, então vamos trabalhar em cima dela. Não, essa aqui não é a região, tenho vontade de ir para a região do Cerrado, para outro município, então você vai ter que tomar essa decisão. Porque você não pode ficar à mercê de, olha, eu não sei para onde que eu vou. Isso aqui é importante, essa decisão inicial. E muitos de vocês, às vezes, tem aquele certo receio, às vezes, de sair da casa dos pais, de seguir um caminho próprio. Enfim, e eu quero encorajar vocês a fazerem isso. Deixa eu abrir aqui os comentários um pouco, que daqui a pouquinho eu vou precisar da ajuda de vocês. Então, o que acontece? Se for possível, saia de casa. Esse é um processo de maturidade muito importante. Eu não estou falando que você tem que ir já hoje, de hoje para amanhã, falar tchau, benção, não, eu estou indo embora, não. Não é isso que eu estou falando. Mas se você tem a possibilidade de dizer, poxa, essa cidade aqui não é o que eu quero ficar, eu não quero ficar na casa dos meus pais, eu quero ir para aquela outra região, vá. Talvez você já tenha ali uma proposta de emprego, algo tipo, vá. É muito importante cortar esse cordão umbilical e morar fora dos seus pais é importante. Não é que você está sendo ingrato aos seus pais, muito pelo contrário. Vá lá, dê um abraço, agradeça por tudo e vai. Seus pais vão ficar orgulhosos de você fazer isso. Esse é um passo de maturidade muito importante. A gente vê aí os caras que querem morar com os pais 30, 35 anos de idade, né? Enfim, não dá certo. É importante que você siga a sua vida nesse caso, tá? Isso aqui é só um ressalvo, porque a gente vê muita gente mandando mensagem, meus pais não fazem o que eu falo, cara, sai de casa, né? Vai lá, vai viver sua vida, entender? Talvez um dia você volte, né? É lógico que eu tô fugindo um pouco do tema, mas talvez um dia você volte e tá tudo bem, né? Mas vamos lá. Então, qual é o primeiro passo que você tem que fazer? Né? Você decidiu a região, você vai começar a mapear quais são as principais culturas daquela região, né? Se eu fosse trabalhar aqui, ou por exemplo, na cidade que hoje é a nossa sede, aqui, a principal cultura é o café, nós temos um pouco de citros, nós temos banana, bovino aqui também é muito forte. Então, esses são aí as culturas principais, produção vegetal e animal que a gente tem na nossa região. Então, essas seriam aí as culturas e criações que possivelmente trabalharemos. Então, se fosse na minha região, por exemplo, eu iria trabalhar com café sem dúvidas alguma, é a principal cultura, tem alta demanda, né? Os produtores aqui, por pior que esteja o preço, os produtores não querem largar a mão, não querem parar de plantar café, estão sempre tentando inovar, ou seja, é uma cultura com alta demanda. Então, ou seja, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou focar nesses produtores, daqui a pouco eu vou explicar como que vocês fazem para poder focar nesses produtores, ok? Beleza. Agora não, poxa, eu não estou em dúvida aqui ainda, aqui na minha região tem soja, tem milho, tem sorgo, essas três, poxa, então essas culturas estão interligadas? Não, né? É muito comum, você vai plantar soja, você faz ali na região sul, por exemplo, você faz entre safra, mas depois você faz milho, né? Tem safrinha na região, do lado de cá, no sudeste, nordeste, no cerrado, enfim, então dependendo da região você vai começar a fazer esse jogo de cintura. É por isso que não dá para quando a pessoa chega e fala assim, Daniel, qual a área que eu tenho que me especializar? Não sei, cara, onde você mora? O que os produtores aí fazem? O que tem demanda aí? Tem que focar em onde que tem demanda. Show? Beleza. Então, por exemplo, na minha região, agora eu vou falar, né, isso serviria para outras regiões também, o café. Vamos mudar, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ir para a região de outras pessoas. Vamos supor que eu morasse no Cerrado, sei lá, uma região muito produtora de soja, né? Principal commodity mundial, alta demanda. O que eu faria, tá? O que eu faria? Agora é hora de fazer uma série de visitas. Eu escolheria aí, no mínimo, uns 20 produtores. E aqui eu não estou falando que... você pode pensar assim, poxa, mas 20 produtores. Eu traçaria cana-de-açúcar, o pessoal está falando aqui, enfim, não importa qual que seja. Qualquer cultura, mesmo se for bovino, se for da área animal, suínos, não tem problema. Então, ou seja, eu buscaria demanda. Eu focaria pelo menos nos 20 produtores. E eu iria fazer uma visita muito séria a esses produtores, né? Lógico, talvez entraria em contato com eles antes, fazer uma visita. Amigo, eu sou... Aí você vai se apresentar, olha só, você vai se apresentar e vai falar, olha, é o seguinte, eu sou agrônomo, sou técnico, eu estou entrando no mercado agora
e eu estou querendo fazer uma pesquisa, né, uma pesquisa com os produtores da região para entender quais são as principais dificuldades, as principais culturas, o que está sendo feito. Será que poderia te fazer uma visita? Olha, a maior parte dos produtores não vai negar. Eles podem falar assim, olha, essa semana está um pouquinho difícil, está meio corrido, não tem como vir. Você marca a agenda. Esse é um momento importante, galera. Essa informação aqui vale ouro. Uma das informações mais importantes, você pagaria caro por essas informações. Na verdade, você deveria pagar caro por essas informações. Então, preste muita atenção. Preste muita atenção. Não tenha preguiça de fazer isso aqui. Você está construindo uma carreira. Isso daqui vai ser a base para que você crie a sua carreira. Essa série de visitas. Preste atenção no que eu estou falando. Então você vai marcar, vai começar talvez nos próximos 3 meses, talvez se demore até mais que 2, 3 meses para fazer essas visitas tudo, né? É lógico, depende, isso aqui é a disponibilidade do produtor que vai dizer isso aqui, beleza? Vai dizer que é a disponibilidade do produtor. E aí, o que você vai fazer? Vai começar a fazer visita. O que você vai perguntar para esse produtor? O que ele produz? Como que ele produz? Como que é o manejo? Qual que é a produção dele? Primeiro você vai entender a dinâmica, o tamanho da propriedade. Isso aqui é importantíssimo. Como que ele produz? É irrigado? Não é irrigado? Quais são as tecnologias que ele tem ali? E nós vamos aos poucos entendendo a dinâmica de produção daquela região. É uma cultura irrigada, tem uma tecnificação. E aí você começa a entrar em assuntos um pouco mais interessantes. Você pergunta, você recebe assistência técnica aqui? O que você recebe de assistência técnica? O que você acha da assistência técnica? Isso aqui é importante. Tá? O que você acha da assistência técnica? Eles te trazem resultado? Ou eles apenas querem vender? Você não vai falar, né, apenas querem vender. Você vai entender se quem presta assistência técnica só está querendo vender. Enfim. E aí você vai começar a entender aquela dinâmica. Eu tenho aqui, recebo assistência técnica. Não recebo. E aí, feito isso, você vai para a parte final, que é perguntar as principais dificuldades. O que esse cara tem de dificuldade? Se ele ficar receioso em te perguntar, em te responder, é muito importante que você vá, assim, no plantio é fácil para você? Como que é a questão de mecanização, preparo do solo? O seu manejo de adubação, como que você faz? Você faz análise de solo? Você não faz? E começa a tentar identificar as dificuldades desse produtor. Em dado momento você vai ver, cara, eu irrigo, mas irrigo assim. Olha, eu estou com muita dificuldade aqui em produção. Olha, eu tenho muita dificuldade em adubar. Olha, eu tenho muita dificuldade aqui nos tratos culturais. Se fosse, por exemplo, aqui no café, eu não sei o momento certo de fazer uma poda bem feita, onde eles brotam, não sei o momento certo de iniciar uma adubação, como fazer uma fertirrigação, qual o momento que eu entro com a adubação foliar. Ferrugem aqui é muito complicado, não estou conseguindo, estou com problema de ácaro. E aí você vai anotar isso daqui tudo, você vai ouvir bem. Se você quiser até gravar em áudio para depois você reouvir de novo, não tem problema não. Mas se você for esperto, você vai anotar os principais pontos. Show de bola. E aí, quando você identifica essas dificuldades, é bom até você já... Depois eu vou falar sobre isso aqui, beleza. E você vai e faz, tá? Sobre essas perguntas. O Fabrício até falando assim, eu já vi muitos produtores que não sabem responder essas perguntas básicas, e é verdade, eu entendo isso daqui, tá? Quando eu dava aula em escola técnica, né, eu dei aula por algum tempo, fui coordenador de curso técnico em escola agrícola, né, fui professor e coordenador, a gente na metodologia de estágio, a gente mandava um questionário bem parecido com isso que eu estou falando, né? Com mais ou menos essa pergunta, e muitos produtores realmente não sabiam. Só que aí entra o jogo de cintura. Você perguntou, cara, como é que é seu manejo de adubação? Aí ele fala, eu jogo isso. Tem hora que você tem que entrar um pouco mais, conversar um pouco mais a língua do produtor para tentar identificar. Não é nada muito difícil. Você joga em que momento aqui? Qual é o momento que você faz adubação? Eu faço assim. Aí, por exemplo, aqui na nossa região é muito comum o cara falar assim, eu jogo aqui na época de finados, Natal e Carnaval, né? Eles se baseiam nos feriados, né? E tudo bem. E você começa a entender essa dinâmica. E você vai ver que esses problemas, eles se repetem. Quando você faz uma visita, segunda visita, terceira visita, quinta visita, 10ª visita, quando você chegar na 20ª visita, você vai ver que a maior parte dos problemas são iguais. A maior parte dos problemas são iguais. Parece que a informação ela se propaga, não sei se o lugar tem a mesma energia, mas ela se propaga, essa informação. E aí você vai ver que os produtores eles têm os mesmos problemas. E é hora então de identificar como podemos resolver esse problema. E aí, o colega falando que é muitos copiam dos colegas, é normal, o cara copiar do vizinho, que copia de outro, o cara vai lá na cooperativa, o cara está fazendo assim, ele faz assim também, e você começar a identificar isso. Você ainda não sabe como resolver, tá? Você não sabe ainda como resolver. Nós vamos chegar lá, no momento de resolver isso aqui. E aí o que acontece? Esse é o momento em que você vai chegar e falar assim, olha,
eu identifiquei aqui os principais problemas. E agora de começar a perguntar, olha, aí você vai fazer algumas perguntas já ao produtor, né? Fala assim, olha, vamos supor que os principais problemas do cara seja ali na adubação, na irrigação, numa poda, na desbrota, nos tratos culturais, né? Erro de manejo, de forma geral. Você vai perguntar, olha, olha, eu estou identificando, eu vendo, eu vi aqui que tal, que você tem problema, tem dificuldade de adubação, tal, de irrigação, tal. Se a gente conseguisse prestar um serviço, um preço bem mais em conta e que resolvesse esse problema seu, você pagaria por uma assistência técnica dessa? E aí a hora que o produtor vai começar a falar, olha, se o cara viesse aqui, me ajudasse na irrigação, falasse quanto que eu tenho que jogar na fertirrigação, quando que eu tenho que fazer, então eu pagaria tranquilo. E aí você começa a identificar o que esse produtor ele realmente quer, porque o produtor ele pode até no início não querer te falar, mas ele vai soltar aquilo que ele tem dificuldade. Todo produtor é assim, se ele não está produzindo aquilo que ele pode produzir, ele vai falar, cara, eu tenho dificuldade nisso aqui, bicho, se eu resolver isso aqui eu pagaria. Por quê? Por que eu falo que ele pagaria? Porque quando você olha o preço dos insumos, né, quando você fala, caraca, tá muito caro, bicho, tá muito caro, o dólar tá jogando o insumo lá em cima, os adubos estão caríssimos. Aí você fala, porra, se eu conseguisse colocar isso aqui e produzir, eu te pagaria bem mais, porque os adubos estão caros, os insumos estão caros, e aí você equipara uma assistência técnica que resolve o problema ao preço dos insumos, você olha e fala, porra, cara, se eu te pagar aqui R$400 tá barato, R$500 tá barato, se eu pagar R$1.000 tá barato. Energia, né, isso aí, tá barato. Então, qual que é a grande sacada aqui agora? A grande sacada é a gente conseguir identificar quais são os principais problemas daquela cultura ou das culturas que você vai trabalhar. O que não está sendo resolvido. Porque se você falar assim, olha, o problema que eu vou te resolver é o seguinte, eu vou resolver que eu vou conseguir te dar o adubo que você quiser, que eu vou conseguir vender mais barato. Não, isso não é problema, cara. Isso aqui ele consegue fazer já. Não, você tem que entender o que vai fazer, qual o problema que você vai resolver que realmente vai trazer retorno para o produtor. Entenda, você é pago para resolver problema. Você é pago para resolver problema. Quanto mais problema você resolve, maior é a sua remuneração. Se você resolve muito problema, você consegue ganhar mais. Então, isso aqui é um ponto que vocês têm que entender a todo custo. Você tem que resolver problemas. Show, vamos parar por aqui. Olha, eu já sei disso. Então, quando você começa a identificar quais são os problemas, os principais problemas da sua região, e se os produtores pagariam para que resolver esse problema e ninguém está fazendo, você encontrou o caminho. Agora você não é mais uma vaca, você não é mais um boi, tá? Você não é mais um boi. Não estou falando de chifre, estou falando de caminho, né? Agora é hora de você conseguir construir o seu próprio caminho. E aí é lógico, você tem que tentar identificar, por exemplo, às vezes uma atividade que você quer prestar, talvez seja de controle químico, algo do tipo, ele requer, né, o conselho da sua região, ele permite que você faça até aqui, enfim. Então você tem que identificar, né, de acordo com a sua formação técnica, o que é possível estar trabalhando. Mas beleza, fora isso, o conselho não vai te impedir de você prestar o seu serviço, se tiver ali registradozinho e tal, tem tudo isso no Brasil. Vocês sabem disso. Não vou entrar nesses detalhes por aqui. Mas vamos lá. Identificado isso, é hora de a gente tentar começar a se especializar. Aqui sim você vai se especializar. No momento em que você já sabe qual a região que você quer trabalhar, quais as culturas que você quer trabalhar e quais os problemas que você quer resolver, aí é a hora de você se especializar. E agora você vai pegar a sua formação técnica e adaptar aos problemas que você resolver. Então veja, quando a pessoa fala assim, especialização é importante? É importante. Ela é importante, tá? Beleza, vou tirar os comentários aqui um pouquinho. A especialização é importante, mas quando direcionada. Professor, como assim direcionada? Quando você utiliza ela para poder estar resolvendo os problemas que você quer resolver. Por que eu falo assim, olha, eu não aconselho a pessoa às vezes sair da graduação, ela já sai ali pilhada, já quer, eu preciso ir para o mestrado, eu preciso ir para o mestrado, eu preciso ir para o mestrado, calma, será que você precisa mesmo? Não, cara, eu quero trabalhar com pesquisa. Ok, então você precisa sim, então vai para o mestrado, cara, doutorado, porque pesquisa tem que estudar mesmo, tem que ir para o laboratório mesmo, tem jeito não. Agora, não, eu quero prestar assistência técnica, mas eu preciso fazer mestrado antes. Peraí, calma aí, quem foi que te falou isso? Quem foi que te falou que para você prestar assistência técnica você tem que ter mestrado? Pode ser que você vai fazer depois.
Mas vamos entender primeiro, porque é o exemplo da pitaia, porra. Tu vai fazer um mestrado aí, quer falar sobre pitaia, né? Eu falei de agricultura tropical e quer se especializar em pitaia. Pô, mas tem pitaia na sua região? Você vai fazer isso para quem? Para você plantar pitaia? Não sei se você precisa de mestrado para plantar pitaia. Eu quero prestar assistência técnica para pitaia. Tá, mas tem produtor de pitaia na sua região onde você quer trabalhar? Não, mas eu quero... Mas você quer para quê? Você quer para pesquisar a cultura? Beleza, então vai fundo, não para não, continua. Vai fazer mestrado, vai fazer doutorado e tal. Agora, para prestar assistência técnica, repense isso aí. Por quê? Serão mais 2, 3 anos, dependendo de onde você fizer. Na maior parte você não vai poder trabalhar. Enfim, aí depois talvez você quer fazer mais um doutorado, mais uns 4 anos e assim vai. Então é um tempo que você poderia estar no campo absorvendo conhecimento prático. Sacou? Então veja, eu já identifiquei. Agora vamos tentar colocar isso aqui na prática. Professor, vamos ver isso aqui. Identifiquei então o que eu quero trabalhar. Olha, eu vi que as principais dificuldades dos produtores é quanto à irrigação, né, da cultura. E lá, soja, a irrigação da soja. Eles têm dificuldade no momento de fazer adubação. Eles têm dificuldade, deixa eu ver, controle de doenças nem tanto, né? Tem dificuldade de mecanização e plantabilidade, né? Talvez essas sejam as principais dificuldades. É hora de focar. Aqui, meu amigo, não tem para onde correr não. É hora de você se tornar muito bom em resolver esses problemas. Você vai trabalhar com a cultura da soja, não vamos mudar a soja, vamos a cultura da cana, cara, vai aprender tudo sobre o que você precisa para resolver aqueles problemas. E aí é lógico, mas o principal motivo aqui talvez seja manutenção, o manejo da cultura. Enfim, é uma cultura até um pouco simples, né, de ser trabalhada, a cultura da cana, apesar do investimento alto inicial, né? Mas enfim, não importa, né? Mas você tem que saber tudo sobre a cultura e é a hora que você vai estudar tudo sobre ela, tá? Você vai assistir todos os vídeos no YouTube que existem, você vai acessar todas as informações gratuitas que existem, você vai participar de dia de campo, você vai visitar produtores, e isso aqui é um processo, eu quero encurtar e quero colocar algo na cabeça de vocês, que pouca gente falou, pessoal, vocês não sabem o poder que é 3 meses de foco, 3 meses estudando completamente focado, engolindo aquilo ali. Mas eu estou trabalhando, não tem problema não, trabalha primeiro, o horário que você tem disponível, você está trabalhando até 6 horas, ótimo. Se você estiver trabalhando na área, então melhor ainda, mas 6 horas você acabou, cara, vai estudar tudo, vai assistir todos os vídeos, marca visita com produtores no fim de semana, vai aprender tudo, aprende, estuda, não para, e entre em hiperfoco mesmo, é isso aqui. Eu vi um estudo interessante sobre o tempo que precisa para uma informação ela passar a fazer parte do cérebro da pessoa. Não entendo nada disso daqui, tá, pessoal? Eu só pego a informação, só quero saber a informação, como é que, né, que esse trem funciona no final. E, no geral, falo que quando você entra mesmo em hiperfoco e todos os dias você aprende sobre aquilo ali, você lê sobre aquilo ali, aquelas informações começam a fazer parte de você, a sinapse ela começa a se ligar e pegar essa informação de forma muito mais rápida. E isso aqui é bacana. Por quê? Porque um dos grandes problemas que você vai enfrentar no campo no início é a falta de confiança. E quando você começa a entrar em hiperfoco, começa a aprender tudo, ele que se domina aquele treino, que você olha para aquela cultura, você sabe aquela porra toda, aquilo ali te dá confiança. Porque quando você vê, você já sabe o que é. E aqui você tem que estudar mesmo. Faça todos os cursos que você encontra. Tem curso na sua região? Tá? Vai lá e faz. Achou lá um cara lá na internet que sabe tudo? Olha lá no YouTube. Tem uma página do Instagram. Você já sabe o que você faz? Deixa de seguir todo mundo no Instagram e segue só produtor de cana. Ou tem um cara ali que é especialista em cana. Tudo, cara, vai tudo, mas ele é mesmo. Você passou em frente a alguém que alguém está falando de cana, mesmo que seja cachaça, para e vai ouvir o que aquele cara está falando. E absorve tudo. Vocês não sabem o poder que tem você entrar em hiperfoco assim por um período de tempo sem intervalo. Como assim sem intervalo? Eu estudei um pouco agora, vou estudar de novo isso aqui mês que vem. Não, isso não conta. Estuda mesmo. Aí você começa a aprender tudo. Aí visita produtores e começa a entender. E aí o cara fala, olha, pô, eu tô com um problema assim, já também fala mais. Tenta entender quais problemas. Você vai ver que esse problema se repete lá no final. E vai ver que soluciona mesmo. Então é hora de você se especializar, que não tem jeito. E aqui você pode usar todas as vias possíveis. Tem curso, faça curso. Tem dia de campo, faça dia de campo. Tem treinamento e na sua cidade faça treinamento. Tem sei lá, talvez a Embrapa aí tem material sobre isso. Vai lá pesquisar, porque quanto mais contextualizado com a sua região, melhor, né? Com os cultivares, enfim. E aprende tudo sobre aquilo ali.
tudo. Ali, assim, é passar um tempo mesmo de foco extremo. Eu acho isso daqui a coisa mais importante do mundo, tá? Por que eu falo que isso aqui é uma das coisas mais importantes do mundo? Porque o que a gente tem hoje no mercado são várias pessoas que sabem de tudo um pouco. Mas, galera, de tudo um pouco o produtor também sabe. Então, não vai resolver. Não vai resolver, né? É muito comum a gente encontrar, possivelmente você conhece pessoas assim, que todo assunto que você fala a pessoa sabe, já percebeu? Ela sabe um pouquinho daquilo ali. De tudo que você fala de bovino, a pessoa sabe um pouquinho. Fala de suínos, a pessoa sabe um pouquinho. Fala de café, a pessoa sabe um pouquinho. Saber um pouquinho não resolve o problema de ninguém. Não resolve o problema do produtor. Então você tem que saber muito de pouca coisa. Um foco extremo naquilo ali. Esquece, pessoa, mas porra, eu estou estudando só cana e não estou estudando nada de milho, não sei nada de milho. Foda-se, você vai trabalhar com milho? Não, então esquece essa porra, deixa pro cara que vai estudar milho. O cara que vai trabalhar com milho, você não vai. Mas é por curiosidade, tudo bem, por curiosidade você para, que legal, parou na propriedade, que bacana, tá interessante isso aqui, pronto, fecha o livro e volta pro seu foco. Fique muito bom naquilo ali. É lógico, às vezes você vai, por exemplo, você vai na região que você vai trabalhar com soja, milho e trigo, as 3 culturas aí, tudo bem, são 3 culturas anuais, relativamente rápido, então dá para você poder se especializar naquilo ali, nas 3 culturas, e vai. E cara, isso daqui é a grande virada, né? E o que a gente mais tem é pessoas que sabem de tudo um pouco. Tudo que você fala, a pessoa sabe. E galera, eu vou falar um negócio para vocês. Se vocês chegarem aqui e começar a fazer uma entrevista comigo sobre suínos, eu não sei nada. Sei muito pouco, sei assim das visitas que eu faço, algumas curiosidades. Agora sobre manejo, sobre temperatura, sobre alimentação, sobre corte, sobre... enfim, não sei. E não é que eu não quero saber, é que eu não tenho tempo para saber. E isso aqui, esse tipo de informação vai ocupar espaço. Professor, informação ocupa espaço? E ocupa sim. Nosso cérebro é uma máquina, né? E todo software, ele ocupa espaço. Se você tem uma capacidade de armazenamento, tá? Esse negócio de saber não ocupa espaço. Saber não ocupa espaço. Informação ocupa espaço, sim. Enche a sua cabeça com muitas informações, você vai ver que você não consegue fazer nada. Não consegue. Isso te dá... Quando você está um pouco acelerado, estou muito acelerado, você vai ver que você não consegue fazer muita coisa, porque precisa com muita coisa na cabeça. Agora, foca só naquilo ali, para você ver. E não se importe. Mas eu tenho um colega meu aqui que ele está fazendo um mestrado, doutorado, está sabendo tudo aqui sobre abacate. Abacate está em alta, beleza, deixa ele lá em alta, que está bacana demais, deixa para quem vai trabalhar com abacate, continua focando no seu. Se você já sabe que tem demanda na sua região, fique muito bom naquilo ali. Aí, meu amigo, quando você já fez todo esse processo, aos poucos foi integrando, agora ele faz parte de você, e você fica muito bom naquilo ali, você vai ver que você se sente confiante pra caramba, muito confiante. E agora você passa a conseguir prestar uma assistência técnica de qualidade. E agora está na hora de a gente tomar a iniciativa, tá? E agora é hora de ir para o campo. Você estudou, tá tudo, bicho, você e é lógico que você não vai parar de estudar, tá, pessoal? Que agora a gente vai começar a prestar assistência técnica e não vai ter jeito não, mas a gente vai ter que continuar estudando. Então você vai começar a oferecer esse serviço. Você já traçou tudo. Vamos oferecer serviço aqui de fertilização, de tratos culturais, tal. Você vai começar a oferecer esse serviço. Você vai chegar na primeira propriedade. Você vai pensar, eu tive aqui e tal, enfim. Se apresenta, fala que você estudou muito manejo, e que você gostaria de estar prestando serviço para ele, mas esse serviço vai ter que ser pago. Não preste serviço de grátis. Agora não, tá? Se você já quis fazer isso lá atrás, tudo bem, para pegar a experiência, mas agora não. Você vai ter que cobrar, nem que você cobre R$1, mas cobre. É importante que esse serviço seja pago, ok? Importante que esse serviço seja pago. Fala, olha, eu vou te acompanhar aqui nesse manejo, tá? Esse manejo de fertilização, eu estudei tudo, tô bom, tô entendendo tudo de fertilização agora. Já sei tudo, fui lá, estudei, tá? Pessoal, quando eu falo estudar tudo, é estudar tudo mesmo, tá? Sobre aquilo ali. Tá? Sobre aquilo ali. Alguém perguntou aqui antes, como os comentários estão fechados, falou assim, estudar a fertilidade dos solos é importante? Isso aqui, mas é a base de tudo. Você precisa estudar para todas as culturas, tá? Estudou fertilidade, agora, beleza, você já sabe tudo, entende tudo sobre correção do solo, já sabe, isso aqui você tem que saber, tá? Pessoal, isso aqui é base, da base, isso aqui tem que saber, é obrigatório. Porque qualquer cultura você vai precisar fazer. Agora, você vai ter que saber além também. Além disso, que é a base, você vai ter que saber sobre irrigação da cultura, sistema de irrigação da cultura, fertirrigação, se for trabalhar, sobre tudo, né, sobre a cultura. É hora de ir lá prestar assistência técnica para esse produtor. E você vai oferecer esse serviço. Olha, quanto que está sendo cobrado aqui por
para análise de solo aqui na minha região, eu vou dar um exemplo, tá, pessoal? Para fazer uma análise de solo, o cara está cobrando aqui R$200, por exemplo, iniciante, né? Muitos conselhos, cada região ele faz, aí muita gente pode perguntar, como é que eu olho isso? O conselho da sua região, o CREA, o CFTA, aí da sua região, normalmente eles te dão a base da prestação de serviço para cada tipo de serviço, tá, pessoal? Vocês podem pesquisar com eles, para que você tenha uma média, mas eu não faria assim, lógico que não. Eu iria atrás dos profissionais e ia perguntar quanto que esses caras estão cobrando. Eu vou direto, quanto que você está cobrando? Tá? Liga para esse cara e pergunta, sério, fala, tô querendo começar, tá tudo bem, joga real, se o cara quiser te falar bem, se não quiser, alguém vai querer, vai lá e fala, né? Pergunta, pô, o cara tá cobrando aqui 300, um exemplo, tá, pessoal, não é esse preço não, tem valores absurdos aqui que entram nesse jogo, tá? O cara tá cobrando R$300 para poder prestar esse tipo de serviço X, eu vou cobrar 180, R$200, eu vou cobrar um pouco mais barato. Quanto que o cara te cobrou? Você falou, o cara me cobrou 300, tá, vou te cobrar R$180 e vou te fazer esse acompanhamento, esse primeiro acompanhamento. Vou te ajudar a fazer sua fertilização, vou fazer a sua fertilização, né? Aqui é te acompanhar junto com você. Nós vamos iniciar a sua adubação, seu manejo de adubação aqui agora. Desde o plantio aqui nós vamos fazer junto com você. E aí sim, você vai pegar a análise do cara, você vai fazer bem feito, você vai fazer a recomendação bem feita. Estou falando aqui, mas isso aqui poderia ser qualquer outro trato cultural, tá, pessoal? Qualquer outro manejo, na verdade, não só trato cultural, né? Ou seja, na instalação da irrigação, não importa qual que são os problemas. Cada região, cada cultura é diferente. E aí você vai fazer um acompanhamento bem feito, você vai ajudar esse cara a produzir. E galera, não tem erro, porque quando a gente pega um boletim da cultura e aquilo ali já foi testado 1 milhão de vezes e funciona, se você fizer o produtor fazer da forma correta, o passo a passo, respeitando ali as necessidades da cultura, de água, de sombreamento, de espaçamento, então vai funcionar. Não tem como não funcionar, só se tiver alguma coisa muito errada. Mas deu uma praga e doença, beleza, então você tem que saber manejar aquela praga e doença. Então você vai fazer um acompanhamento, mas é acompanhamento bem feito. Você esquece o que esse cara está te pagando agora. Pega esse dinheiro que ele está te pagando somente para cobrir seus custos de transporte e tal. O mais importante aqui agora é você fazer seus primeiros serviços, prestar uma assistência de muita qualidade, fazer o produtor produzir e começar a ganhar confiança. Porque quando você ganhar essa confiança, filho, aí você vai ver o que é você fazer uma visita técnica com humildade, é lógico, mas com toda a autoridade do mundo, você sabe que você vai ajudar o produtor. E você não vai descansar até ajudar. E aí você vai oferecer esse primeiro serviço, o segundo serviço, o terceiro serviço. Vai levar um tempo até que você comece a criar a sua carteira mesmo de clientes. Se isso aqui é interessante, é porque você vai entendendo cada perfil diferente, você vai começando a balizar o preço que você cobra para cima, vai aumentando até o momento em que você não para mais. Você vai saber quanto que vale o seu serviço com o tempo. Isso aqui é o caminho que você tem que seguir se você quiser realmente produzir um caminho de assistência técnica. E aqui entra um ponto importante, você não vai poder parar de estudar não. Nunca, você tem que se atualizar o tempo todo, tá? Se atualizar o tempo todo, atualizar quanto a produto, atualizar quanto a serviço, se atualizar quanto ao tipo de material, tipo de cultivares, tratos culturais, você tem que se atualizar o tempo, não pode parar de estudar, porque você vai ficar para trás se isso acontecer. É o que está acontecendo agora, o que a gente vê de profissionais que há um tempo atrás, né, eles acabavam se tornando aí. Tem profissionais que se tornaram ícones em algumas regiões. Só que acontece que com a globalização e o acesso fácil à informação, esses caras foram nivelados para baixo. Eles não conseguiram acompanhar as novas tecnologias, não conseguiram acompanhar o acesso à informação e muitos chegaram. E aquilo ali, e o produtor ele começou a ficar desconfiado porque ele teve acesso à informação. Isso é bom, na verdade, isso é disruptível. As cartas então voltaram para a mesa. Isso aqui é interessante, as cartas voltaram para a mesa e você tem que estar atento a isso. Então esse é o momento que você cria o seu próprio caminho. Você vai criar o terreno agora. Você não vai mais pisar onde o terreno está tranquilo, não, você vai produzir o seu caminho. E aí você começa a criar essa carreira. Galera, vocês não sabem como isso aqui é transformador. Cara, isso aqui faz com que você consiga realmente ditar as regras do jogo. Isso aqui é importante demais. Por quê? Porque as regras até então elas estavam com as grandes empresas, tá tudo bem, né? Elas conseguem ter acesso conseguiam ter acesso a informações que a gente não conseguia até então, né? E a profissionais mais antigos, isso mudou, tá? Por quê? Porque o produtor ele tem acesso à informação, então você tem que ter informações que realmente vão resolver o problema do produtor. Isso aqui é fantástico,
tá? Então você passa a ofertar o serviço. Professor, quando que eu começo a aumentar? Você vai aumentando gradativamente, tá? Vamos começar a aumentar gradativamente. Olha, beleza, agora eu vou continuar te acompanhando. E aí você vai começar a criar o seu próprio sistema de prestação de serviço. Sim, crie seu próprio sistema de prestação de serviço. Como assim? Como que eu vou prestar assistência? Olha, a gente vai até aqui, eu vou te ajudar. Porque você começa a criar um padrão. Olha, nós vamos te auxiliar na sua análise de solo, no seu manejo de adubação ou de fertilização, no seu manejo de implantação, enfim. Você vai criar, ó, até aqui é esse preço, vou te acompanhar até aqui com esse preço. Ou você vai ter aí um plano, sei lá, trimestral, um plano semestral, um plano mensal, que o cara te paga por mês e você está ali sempre. Você tem direito a tantas visitas, sei lá, são muita coisa que você pode fazer. Particularmente falando, olha, vou ser sincero, eu sou produtor, né? Tenho alguns investimentos em produção vegetal, mas há um tempo atrás, no ano passado, eu me aventurei em... Olha o que eu vou falar com vocês, tá? Me aventurei em hidroponia, né? Eu não me especializei em hidroponia, mas eu achei achei uma oportunidade interessante na minha região, que a produção de hortaliça aqui é muito limitada por conta do clima quente. Eu falei, bom, aqui tem uma oportunidade. Eu acho que com hidroponia eu consigo produzir folhosas e quebrar um pouco essa dinâmica de dependência do mercado. E foi dito e feito. Eu entrei, comecei a produzir produtos hidropônicos, né? Peguei uma propriedade, comprei uma outra propriedade, na verdade, né? E comecei a investir. E, cara, as dificuldades quando você não tem experiência é muito. Ah, mas Daniel, você não conhece? Não, galera, minha especialidade é outra. Então o que eu tive que fazer? Tive que estudar. E aí, estou sempre contratando profissionais especialistas. Agora, se alguém chegasse para mim e falasse assim, Daniel, vamos fazer o seguinte, eu sou especialista em hidroponia. Vamos fechar aqui um plano mensal. Você me paga X por mês e você tem direito a uma visita por semana. Eu pagaria. Porque o cara está ali toda semana vendo o que está errado, o que eu posso melhorar, o que os meus funcionários estão fazendo de forma errada, enfim, o cara a todo tempo iria estar ajustando. Olha o retorno que isso me traria. Ou seja, é uma oportunidade. Se tiver alguém que é aqui da região, que é especialista em hidroponia e quiser, eu não estou brincando não, se você quiser me oferecer esse serviço para ficar uma vez, tipo assim, ó, Daniel, eu te cobro tanto por mês, e aí eu vou olhar, né? Isso é um preço justo também, né? É lógico. E você tem direito a uma visita por semana, toda terça-feira, ou toda sexta-feira, ou toda quinta-feira, para mim vir aqui, verificar os níveis, entender tudo, eu pagaria. Eu estou falando como produtor agora, tá? É lógico que eu tenho uma visão um pouco diferente do produtor, que às vezes acabou não tendo tanta informação técnica, mas eu pagaria. Por quê? Porque senão eu vou ter que me especializar nisso aqui, eu não vou fugir do meu foco. Eu prefiro pagar um profissional, porque isso aqui é um investimento que eu estou fazendo, não é que eu vou agora querer me especializar em hidroponia, não. Eu quero produzir, eu já entendo muito bem a dinâmica do sistema hidropônico, mas eu não sou especialista. Eu sou produtor, eu pagaria muito. Agora, quantos e quantos produtores que tem em produção em que, se a pessoa realmente resolve o problema dela, não pagariam para que tivesse um profissional ali toda semana ali? Agora, imagina você que é profissional e tem ali uma carteira de cliente que te paga todos os meses, um plano mensal, que todo mês ele te paga, você já não tem que mais correr atrás desse cliente, esse cliente já é seu, e todo mês ele te paga para que você vá ali e faça a visita, e daqui a pouco você fechou sua semana toda. Imagina, você visita 4 clientes por dia, e que é uma visita por semana, ou seja, você tem aí 20 clientes ao todo, né? São 4 por dia, 5 dias na semana, 20 clientes. São 20 clientes que te pagam todos os meses. Isso vai acontecer da noite para o dia? Não. Mas você vai ter ali um cliente que vai te pagar por visita, vai ter outros que vão estar te pagando por mês. Olha o que você levanta de retorno financeiro aqui agora. Galera, isso aqui eu não estou falando mais como um professor, estou falando como produtor, eu pagaria. O mesmo ali é para o cara ali que tem trabalha com leite, imagina que ele estivesse ali, pudesse verificar. Enfim, e o que a gente mais tem hoje são sistemas que são completamente automatizados, né? Você pega aí a avicultura hoje, né? Frango de corte. Vocês já viram como que funciona um sistema de frango de corte? Aí hoje, né? Quem é mais tecnificado, o cara tem lá um sistema, e eu visitei algum tempo atrás, como eu disse, não sou especialista, mas eu fui ali por curiosidade, né? Eu visitei uma propriedade, uma empresa, na verdade, né? Aqui no Espírito Santo,
e que ela trabalha nesse formato, pô, aquilo ali é um palácio, aquilo ali, a temperatura ela vai sendo modificada de forma automática. Um negócio doido, que negócio doido, quando está muito quente, enfim, um negócio... Cara, ou seja, imagina o quanto que vale um profissional que está ali o tempo todo ali verificando os problemas, entendendo o que está acontecendo. O problema é que a gente está preso no sistema antigo, naquele sistema antigo. Não, todos os produtores precisam se atualizar dessa forma. Ou seja, tem um mercado gigantesco para a gente nadar de braçada. Eu estou falando aqui, mas é um formato. Você pode criar um formato. Pô, aqui trabalhamos com, na minha região é soja, é milho, depois trigo, depois é uma cultura de inverno, tá beleza. Vamos supor que o produtor tenha 4 culturas no ano. Por que não fechar um plano anual com esse cara para você poder fazer o acompanhamento de todas as culturas com direito a tantas visitas? Olha que interessante que seria isso aqui. A segurança que você passaria para o produtor, mas isso daqui ele acontece com o tempo. Ou seja, cria o próprio caminho, seja disruptivo. Entende? São sistemas diferentes que a gente tem criando. Galera, deixa eu abrir um pouquinho. Estou ativando agora os comentários. Eu quero que vocês façam aí, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, porque a última vez eu não consegui, não deu tempo, né, de eu responder as dúvidas de vocês. Eu vou dar um tempinho para poder responder. O pessoal reclamou segunda-feira, né, que eu terça, né, fiz a live e deu na hora, não pude responder as dúvidas, então enquanto eu finalizo, né, a última parte aqui, eu vou abrir para que vocês possam fazer perguntas também, ok? E aí nós temos outras coisas, pessoal, que hoje podem ser utilizadas, né, além de aplicativos, além de sistema remoto, né, que hoje muita coisa pode ser feita pela internet. Tem questões de visitas técnicas que não é possível, tá, pessoal? Não é interessante, mas tem questões que podem ser resolvidas. Pô, imagina, o cara pode te ligar, ele pode filmar, o cara, enfim, isso é interessante isso aqui. É igual as empresas, por exemplo, que tem ali o contrato com o advogado, por exemplo, o tempo todo tá ali trabalhando, né, tá fazendo, ok? Sobre assistência técnica, João, eu estava na faculdade quando eu entrei no setor, né? Eu comecei a trabalhar, eu estava no 5º período, isso aqui me ajudou muito, na verdade, né? Na época, a faculdade, ela teve trabalhei 4º ou 5º período, acho. Abriu muitas matérias durante a noite, né? Que abriu o curso de ciências agrárias, mais agronomia, ou seja, a gente pôde pegar matérias à noite, eu pude trabalhar, cara, isso foi fantástico. Então, comecei muito cedo, né? Isso me ajudou muito. E logo depois comecei a dar aula também, juntava, né, a prestação de serviços mais aula, isso foi foda, né? Foi foda. Meu maior conhecimento foi exatamente fazendo isso aí, né? Aplicando no campo e dando aula, Isso aqui me ajudou demais. Isso me forçou a estudar, né? Professor, quando você está prestando assistência técnica e por algum fator você tem uma baixa produtividade, como produzir a situação? Como conduzir a situação? Você está falando do produtor teve uma baixa produtividade, né? Então, esse é o primeiro ponto. A primeira coisa a gente tem que identificar o porquê. Qual que é o motivo? Olha, o motivo é alguma praga ou doença? É uma questão sanitária? A gente vai ter que resolver, né? Então, a gente vai ter que identificar, você tem que sentar com o produtor, olha, você está tendo esse ataque, vamos tentar entrar com... Aí você precisa conhecer. Para o manejo, o manejo nutricional, um dos principais pontos. Vamos fazer análise foliar e análise de solo. Cara, a maior parte dos profissionais não querem fazer. O cara tá ali com a baixa produção, começou a dar uma clorose, não tem aquele adubo XYZ ali que o cara funciona. Pode ser que funcione, mas o caminho não é esse. Vamos fazer uma análise foliar, vamos fazer uma análise de solo, vamos estudar aquilo ali. Você tem que entender o que está acontecendo. Quando você conhece a sua cultura, quando você conhece aquela cultura, por isso que eu falei, tem que estudar a cultura como um todo, entender como o sistema radicular dela funciona, até onde que cresce, quais são as necessidades, qual é a necessidade hídrica, qual é a questão de temperatura, talvez provavelmente seja temperatura. Talvez houve um erro ali, houve um equívoco na hora de escolher a cultivar. Isso pode acontecer. Então o primeiro ponto é identificar, e você não vai conseguir identificar se você não conhece a cultura como um todo. Quando você estuda a cultura na prática, entende que, olha, você está ali trabalhando com a cultura do maracujá. A cultura do maracujá é sinistrosa. Ela, nos primeiros estágios de desenvolvimento, a necessidade de água dela é uma. Quando entra no segundo estágio, ela quase quadruplica a quantidade de necessidade de água. Então, quando você entende isso, fala, pô, olha aqui, nós entramos nesse estágio de a quantidade de água está pouca. Agora Aí você começa a conhecer e entender o porquê que está errado. Entende? Por que está errado? E aí você vai começar a identificar, não tem jeito, identifica o erro, isso aqui é muito importante, beleza?
Tem um modelo de negócio em andamento com tudo que você falou hoje. Me deu mais confiança que estou no caminho certo. Obrigada. Show, Tânia. Todo sucesso do mundo para você. Faço engenharia agrícola e ambiental. É um curso promissor para o setor do agronegócio? Todos esses cursos de engenharia, ciências e tal, é promissor. Mas bate naquilo que eu estava falando. Você tem que identificar qual é o tipo de serviço que você vai prestar. Se ele tem demanda, é promissor. Engenharia agrícola, por exemplo, tem alta demanda. Ambiental também tem. Ambiental tem também. Enfim, você tem que identificar qual é o serviço que você vai prestar. Como adquirir essa confiança em relação ao contato com o produtor, mesmo que haja um tempo de aprendizado com loja, estudo, etc., ainda há essa preocupação de iniciar de certa forma autônomo. Duas coisas são importantes aqui. O primeiro é a confiança quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, você tem que estudar. Tem que estudar com o conteúdo, você tem que estudar de forma prática, direcionada. E o segundo é praticar. Quanto mais você fizer isso aqui é interessante. Por exemplo, você... isso aqui é algo que é legal de se fazer. Por exemplo, você estudou muito a cultura da pimenta, estudou tudo. Essa aqui é a cultura que você quer trabalhar. Começa a visitar alguns produtores de pimenta, começa a conversar com esses caras. Você não está aqui vendendo nada por enquanto, não, mas você está conversando com eles. Você vai quebrando esse gelo, você vai sentindo confiança. Você vai ver, cara, eu sei coisa que esse cara não sabe. E aí você começa a identificar isso, tá? Não tem jeito, tem que praticar isso aqui. Estuda muito a cultura, porque não adianta também você querer ir lá dar pitaco na cultura do cara se você não sabe o que você está falando. Aí também não funciona. Então vai lá, entende aquilo que você vai falar e começa a conversar com esses produtores. Converse, dê um pouco de sua opinião e comece a quebrar esse gelo. Não tem outro caminho, é fazendo e estudando. Estou querendo investir em milho verde, porém não tenho experiência e vai ser minha primeira vez. Qual o procedimento por etapas você orienta seus alunos com a melhor semente? Calma aí. Quanto a cultivares e híbridos, cada região é diferente. Isso aqui é importante que você estude. Primeiro ponto é contrate um profissional. Eu te aconselho a contratar um profissional especializado em milho. Sabe essa galera aqui, que daqui eu tenho certeza que tem hoje já tem muita gente que manda mensagem falando, professor, eu falo muito isso nos cursos, tal, no contato com a galera, faça isso, vai lá estude, vai lá, faça visita e tal. Daqui a um tempo vai ter muitos produtores que vão estar especializados nesse tipo de informação. Imagina, isso aqui é uma oportunidade. Olha a oportunidade. O Micael, eu quero começar a plantar milho, mas eu não sei por onde começar. Aqui entra esse profissional disruptivo que está ouvindo agora esses conselhos que eu estou dando, que começou a estudar tudo sobre a cultura do milho, que viu que o milho é importante na região e agora vai prestar esse tipo de serviço para o Micael. Olha, cara, eu vou te acompanhar desde o início aqui da implantação. O preço vai ser X, ou você vai poder pagar de forma mensal, tá? Eu vou te acompanhar aqui. Entende? É daqui que surgem as oportunidades. Então, a primeira coisa, eu te aconselho a contratar um profissional especializado na cultura do milho. Não adianta você falar assim, eu vou começar com as aulas que eu vi no YouTube. Eu não te aconselho a fazer isso. Aquilo que você vê no YouTube, que você vê nos artigos, que você vê no Globo Rural, aquilo ali é para te dar um apoio, para te dar algumas ideias. Mas um projeto, ele tem que ser iniciado com o auxílio de um profissional. Quando você fala em produtores, aqueles que trabalham em 2 hectares entram nesse grupo de visitas? É lógico, principalmente produtores de hortaliças, né, que trabalham em áreas até bem menores que isso daí, com certeza. O tamanho da área não justifica, não é. E é interessante isso aqui porque, por exemplo, se você pegar uma cultura da soja, por exemplo, né, o cara que tem uma área pequena tem 100 hectares, 80. E eu já vi estudos práticos aqui de números, tá, pessoal? São os números que dizem a história, não é o que a pessoa fala, são números de que produtores de café que tem 10, 12 hectares produzindo, lucrando a mesma coisa que um produtor de 100 hectares de soja. Então não tem a ver com o tamanho da área, e sim como é produzido, entende? A maior dificuldade é a prática em estágio. Tem que fazer essa visita. Uma coisa que eu vou falar para vocês, não vou falar aqui sobre estágio supervisionado, vou falar sobre uma questão importante. A prática é um dos pontos mais importantes que existe para esse desenvolvimento. As pessoas pagariam caro para ter essa prática. Vai lá e se oferece, sem intervenção de nenhum órgão, sem intervenção de nenhuma universidade. Se oferece para ir uma vez na semana na propriedade do cara.
Joga real, explica com humildade, né? Mostra, eu sou estudante, eu terminei agora, eu preciso de prática, tem como eu vir aqui, você não vou te cobrar nada, eu só quero aprender, quero estar aqui junto com você e tal. Vai ser um laboratório, vai lá e faça isso, tá? Uma frase bem motivadora é de que você é pago para resolver o problema, né? Isso aí, você é pago para resolver o problema. Quanto mais problema você resolve, mais bem pago. Você já viu aquela piada, aquela história, não sei, que o cara tinha um navio lá e que aquele negócio enguiçou, deu problema no motor, e ele chamou um engenheiro e não resolveu, chamou outro, não resolveu, chamou outro. Chegou um cara lá e olhou o negócio, apertou um parafusinho, puf, resolveu e cobrou 10 mil reais. Pô, mas você cobrou 10 mil reais? É lógico. Você contratou e você pagou um monte de engenheiro, os caras não resolveram. Fica, mas você só enroscou ali o parafuso. É lógico que eu só enrosquei. Para enroscar o parafuso é R$1. Agora, para saber qual parafuso enroscar é R$9.999. Né? Ou seja, é desse jeito que funciona. Ou seja, quando você tem informação que resolve o problema, ou seja, o cara tá com o navio enguiçado, porra. Cara, não é porque tinha um parafuso ali. Quem é que sabe o parafuso que é? Quem é que sabe a quantidade correta que você tem que colocar ali na fertilização? Como que você tem que dividir? Qual é o princípio ativo que você tem que utilizar no controle daquela doença? Entende? São essas informações que resolvem o problema. E aí? Qual a época correta de entrar com a desbrota, de entrar com a poda? Qual o espaçamento que ele vai produzir mais? Quais as guias que ele tem que conduzir? Informações que valem ouro, né? Que valem ouro. Estou em dúvida entre o campo com ênfase na fertilidade dos solos e entre pesquisa em função de melhoramento vegetal. E é complicado, porque todas as áreas aí, elas são importantíssimas. Se fosse eu ia querer trabalhar no campo, minha área é essa, né? Mas tem muita gente que o melhoramento vegetal é fantástico, né? O melhoramento vegetal é fantástico. Inclusive, em breve a gente vai ter aqui uma série muito bacana dentro da Agricolani Up sobre melhoramento vegetal, sobre genética, interessantíssimo, com um profissional aí, parceiro nosso, que ele vai estar vindo para fazer isso. Mas é uma área fantástica. Na minha região, os produtores têm certo receio em relação à assistência. Muitos já perderam produção com indicação errada. Eu já sei até que você vai falar. E é verdade. E eu concordo com eles quanto a esse receio. Mas a gente quebra isso. Tem que quebrar. Vai lá, insiste, oferece um preço barato e dá o seu melhor. Se você fez certo uma vez, se você melhorou a produção, cara, isso aqui não tem... Gestão de agronegócio pode prestar assistência técnica? Tem serviços que podem ser prestados pelo gestor de agronegócio. A gente tem que verificar com o conselho na região, ok? A maior área produzida não passa de 80 hectares. Está aí, tá vendo? Cria um curso de assistência técnica. No momento, galera, eu não tenho condições de criar outro curso, né, de produzir. Sabe o que eu tenho vontade de fazer, assim... produzir um curso que seria diferente, seria ao vivo todos os sábados pela manhã, né? 100 horas para acabar, todo sábado pela manhã, 100 horas para acabar, falando somente sobre assistência técnica. Infelizmente ainda não posso, mas em breve, quem sabe, né? Turma fechada, com poucos alunos, só para que a gente pudesse ali fazer esse tipo de conteúdo, mas lógico, bem mais trabalhado, lógico, e todos os sábados, 100 horas, né, para acabar, começa às 8 horas da manhã e termina a hora que a gente quiser acabar. Mas eu acho muito bacana esse tema, né? Estou me jogando nessa de oferecer para acompanhar de graça, somente com o intuito de obter experiência plena prática. É um caminho louvável, ok? Agronomia à distância vale a pena? Falamos sobre isso várias vezes. É aquele negócio, cara. Dá para dizer que EAD, quanto ao contato com o nível técnico, é a mesma coisa? Não. Presencial você tem muito mais contato. Agora, a agronomia à distância é o que você pode fazer agora? Você está trabalhando, então faça, não tem desculpa e você tira essa diferença na prática. Não tem essa, né?